Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui para começarmos nosso ano de 2022. Sim, ele foi gravado em 2021 ainda, assim como praticamente quase todos os vídeos que vocês verão ao longo do mês de janeiro. Pode ter certeza, talvez os do mês de fevereiro já sejam gravados em 2022, mas os de janeiro com certeza vão ser gravados em 2021 por causa da questão de sair do feudo, de achar o feudo novo e tudo o resto, né? E sim, este vídeo é para comentar um pouco da situação que aconteceu aqui. Porque basicamente aconteceu o seguinte. Digamos que, por fim, agora no final de 2021, começo de 2022, eu consegui sair do feudo. Mas eu não consegui a fazenda nova, como eu falei para essa data. Tava meio impossível. Resta saber até quando eu vou conseguir ela ou não. Até por isso que eu fiz o questionário, porque se eu perceber que vai ficar inviável, vai ficar muito demorado para conseguir ela, é inevitável que eu tenha que partir para outro lugar e encontrar outra coisa. Mesmo que seja um aluguel por uma temporada de, sei lá, uns 6 meses para eu esperar ou algo assim. Mas esse primeiro mês, até por uma questão de sensatez, eu escolhi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu aluguei um lugar por um mês, uma casa dentro de uma fazenda, um chalé dentro de uma fazenda. Só que eu não aluguei a fazenda inteira para mim, vamos dizer assim. Eu meio que aluguei como uma experiência. Então, eu vou passar esse mês todo de janeiro, na verdade assim, eu vou dia 10 pro lugar e vou ficar um mês nesse lugar, aprendendo o máximo possível de coisas para quando eu tiver a propriedade definitiva do feudo, eu já estar dominando muito mais coisas do que eu dominava até então, com base no sítiozinho pequeno que eu vivi. Ah, mas Docas, o que você vai aprender aí? E por que você escolheu tal coisa? Primeiro pelo seguinte. Olha, o sítiozinho pequeno, como eu até gravei outro vídeo sobre o assunto e vai aparecer mais pra frente, que esse aqui vai ser o primeiro vídeo do ano, não vai ter jeito. Eu achei melhor mantê-lo como o primeiro. Mas como eu expliquei, foi muito útil por muitas coisas pra mim, o sítiozinho pequeno. Porém, quer queira ou quer não, o sítiozinho pequeno tinha algumas limitações. Tinha tanto a limitação da expectativa de sair dele, que se tornou muito forte lá pro começo desse ano de 2021, né? E, por consequência, 2020 eu fiz muita coisa. 2019 eu fiz algumas coisas também no lugar, mas aí se criou essa expectativa de sair do lugar. Isso meio que me deu uma travada, vamos dizer assim, em relação a algumas coisas que eu pretendia fazer no lugar. Porque quer queira ou quer não, vamos ser sinceros, tem coisas que requer tempo e requer expectativa para você poder fazer. Então, por exemplo, eu deixei de criar animais no lugar por isso. Ah, mas você criou a truta e no final deu errado. Sim, eu escolhi o peixe para começar porque eu imaginei que o peixe fosse a coisa mais simples possível. E eu pensei até em ter colocado umas galinhas e os patos, todo o resto, mas como tinha aquela coisa, eu vou sair daqui e depois, se eu for para um lugar muito longe daqui, como é que eu vou transportar tais animais? Sabe, pato e galinha não é uma coisa que você pode deixar na propriedade com tanta facilidade quanto você pode fazer isso com um peixe, por exemplo. Quem dirá animais maiores, como ovelhas, porcos ou até bois, né? Sem falar que animais maiores já começa a ter questão de custo também, né? Porque galinha e pato, vamos ser sinceros, você vai numa agropecuária que tem a criação deles, com 200 pila no máximo, você tem pelo menos um casal do bicho, se não até mais, e tem a estrutura pra cuidar deles. Só ter um barracãozinho dentro da propriedade, ter isso, certo. Agora, um animal maior não, um animal maior já começa a custar, tipo, começa a ir pra casa dos R$ 1.000 ter a criação deles, ou pra cima disso. E aí, não sei se há um gasto que compensa, por exemplo, né? Falar que é uma estrutura que pode não beneficiar em nada a propriedade em si, né? Além, é lógico, do fato de ser uma propriedade pequena e, por exemplo, ovelhas e porcos vão bem numa propriedade de 5.000 metros, mas tenta criar um boi numa área dessa, uma vaca, ou cavalo, aí já não é a mesma coisa. Aí já precisaria da propriedade inteira só pra cuidar desse tipo de animal, né? A menos que fosse criação intensiva, eu fosse criar em baia, mas aí também já precisa de uma puta estrutura e já não sei se justificaria, né? Então meio que essas experiências eu não tive, essa lida com os animais, vamos dizer assim. Porque o máximo que eu lidei na minha propriedade foi com peixe. Foi o único animal que eu lidei. Eu lidei com alguns vegetais, plantei algumas frutíferas, fiz alguns canteiros de algumas outras plantações. E eu acho até que foi uma experiência muito bacana. No final de 2021 ainda, antes do Natal, eu cheguei a ir passar uma semana numa fazenda de framboesas e frutas vermelhas também, poder ter um pouco mais dessa experiência de um cara que produz comercialmente já, e não ficar só no meu nível ali, na minha experiência básica de canteiro de quintal. Agora eu resolvi passar um mês para poder aprender essa parte toda dos animais, vamos dizer assim. E também aprender a parte dos laticínios, vamos dizer, porque é uma fazenda produtora de laticínios. O que significa que provavelmente nesse meio tempo eu não vou aprender só a cuidar do animal, mas a ordenhar, a processar esse leite para transformar em queijo e manteiga, que digamos são experiências bem úteis, né? Então isso foi uma decisão que eu tomei aí, pensando em aproveitar o máximo possível desse tempo, porque se der bom a fazenda,
final de janeiro, começo de fevereiro, ou até o final de fevereiro, eu já vou estar mudando pra ela, vou estar numa situação tranquila. Se der ruim, sei lá, depois eu posso partir pra um plano B e coisa assim, mas enquanto isso eu tenho esse tempo pra poder utilizar a meu favor, vamos dizer assim. Essa experiência será documentada? Sim, muita coisa do que eu farei nesse lugar será documentado sim. Embora talvez não como vlog diário. Até porque vlog diário é uma coisa trabalhosa demais e... Tipo, só se eu gravasse vlog mesmo, sem edição nenhuma. Aí eu faria, talvez. Mas é saber como é que vai ser algumas questões. Por exemplo, eu sei que no meio rural a internet não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Até por experiência própria minha. Agora tá tendo fibra aqui na minha região, né? Mas... minha região é forçar, né? Porque eu já praticamente nem tô vivendo mais no feudo. Já praticamente o deixei pra trás, de certa forma. Ainda fico de vez em quando, mas eu não fico com aquela frequência que eu ficava antes agora. Imagino e agora que vai virar o ano, então nem se fala, né? Mas tá tendo fibra ótica, tá melhorando muito. Mas no passado era internet daquelas rádio / satélite, assim. Aí chovia, ficava sem internet. Aí às vezes ventava muito, derrubava uma árvore em alguma antena ou a árvore no caminho entre as antenas, ficava sem internet. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que eu não sei como é que vai se comportar a internet nessa fazenda. E se ela se comportar bem, eu posso dizer que eu farei bom uso dela, com certeza, para nos momentos que eu não estiver aprendendo coisas sobre fazenda, assim, eu poder postar os vídeos, né, do que eu tô fazendo. Porém, não tô muito esperançoso com essa coisa, porque eu acho que, até com base nas minhas experiências próprias, pode ser uma internet meio furada. E como é época de chuva, essa época do ano, e a região que eu vou estar é uma região mais tropical, vamos dizer assim, porque tem o verão chuvoso, o inverno seco, não é que nem... Eu sou do sul do estado de São Paulo, aqui já é um clima mais temperado, já chove ao longo do ano todo. Mas a região que eu vou fazer essa experiência aí é uma região mais no clima tropical, porque fica lá pros lados de Minas, na verdade, e do Rio de Janeiro. É divisa, se eu não me engano, de Minas com o Rio, mas é em Minas, não é no Rio. E eu tô indo especificamente pra esse lugar por causa da experiência que ele tem a me oferecer. Que fique claro isso. Eu não tô indo pra ele pensando do novo ser nele em si. Acho que isso é uma informação importante porque eu não quero influenciar a escolha com base nisso. Apesar de saber que aquela região tem umas coisas bem bonitas. No passado, na primeira votação, ainda antes da mudança de rumos, eu tinha visto terra por ali no passado, há bastante tempo. Então eu sei que tem umas coisas bem legais ali naquele canto. Mas então, nobres amigos, acredito que esse vídeo seja isso. Que seja uma coisa simplesinha mesmo, falar um pouco mais dessa questão do pra onde eu vou. Quando eu estiver efetivamente indo pro lugar, eu vou fazer toda uma filmagem pra mostrar pra vocês que aonde eu tô indo, o que eu tô indo fazer, todo o resto. Porque eu acho isso legal, eu acho que vale a pena fazer tal coisa. E é uma coisa que podem ter certeza que eu vou fazer. Enfim, acho que é isso. E por favor, se vocês têm realmente interesse em uma possível alteração do lugar, caso essa fazenda aí que eu tô vendo pra ser o futuro feudo dê errado, tô vendo, tô negociando e teve esse problema da documentação que eu falei aí, que pode atrasar um pouco a coisa, caso dê errado, vai lá e participe. Quem sabe você consiga indicar pra um lugar que você queira mais que aconteça. Porém, lembrando, né? Eu quero que seja tal lugar. No fundo, o que vai definir o local exato em si não é o ganhador por mais votos, mas muito mais aquela outra tabela que fica no final lá, referente ao quão interessante pra você ir, porque, tipo, você pode gostar muito de um lugar, mas ter mais facilidade pra outro. Óbvio que vai ganhar o que tiver mais facilidade para as pessoas chegarem e não o mais votado em si. O mais votado é mais um critério de empate, né? Caso dois derem iguais. Bom, obrigado, nobres amigos, e até a próxima.